abraçámos há já alguns anos, que temos vindo a desenvolver algum trabalho em parceria, muita parceria, porque estes projetos, e quando são de inovadores e descobrir novas formas de estar, pelo menos em Portugal, nestas tecnologias, é preciso sempre pedirmos a colaboração de outros e trabalhar em rede. E é isso que temos feito neste projeto. Eu não vou alongar sobre o projeto, vou fazer uma apresentação daqui a mais um bocadinho, mas desde já lançar-vos um desafio que em Águeda estamos disponíveis para coisas novas, para descobrir novos caminhos, para inovar, porque é assim que se pode construir e lutar contra a crise. Porque se acharmos que devemos manter o status quo e não nos envolvermos e não colocarmos as células a funcionar no sentido de procurar novos caminhos e novas respostas, nós seremos ultrapassados por outros. E não é isso que nós queremos em Águeda e não é isso que queremos para o país também. Mas eu vou-vos falar daqui um bocadinho mais sobre o IMAX e agora passava a palavra, então. Como é que isto... É isso o seu? Não. Qual é o seu? É este. Como é que eu passo aqui? Onde é que eu passo aqui? Ora então, muito bom dia a todos. O meu nome é Luísa Mendes, eu venho da ANACOM, da Autoridade Nacional de Comunicações, sou responsável pela gestão do espectro e venho tentar dar-vos uma visão do que é, enfim, o que é a ANACOM, qual é o espectro disponível para este tipo de aplicações, quais são os constrangimentos, etc. Eu gostava de começar por agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Dr. Gil Nadais, e à Wavecom, na pessoa do Sr. Engenheiro Mário Rui, esta oportunidade realmente de vos fazer dar uma ideia do que é que se passa. Devo confessar que estou extremamente impressionada. Realmente o Engenheiro Mário Rui esteve-me a fazer uma pequena descrição do vosso projeto e das sinergias que envolve todo este projeto, da quantidade de empresas que estão envolvidas, das aplicações que estão a ser desenvolvidas, que eu achei realmente, como disse o Sr. Presidente há pouco, realmente uma coisa muitíssimo interessante. Estive também lá embaixo, na apresentação, na exposição que lá está, e realmente é muitíssimo interessante. Comentava eu há pouco que é pena que às vezes, quer dizer, as várias empresas, as câmaras municipais, enfim, aqueles que necessitam de comunicações e de espectro, neste caso, que é a minha área, para as fazerem funcionar, muitas vezes não conversem um pouco mais de perto para, enfim, conseguirmos em conjunto fazer outro tipo de coisas. Mas pronto, é isso que estamos aqui a fazer hoje e eu agradeço a oportunidade. Vamos lá ver como é que isto funciona. Bom, é melhor ir por aqui. Portanto, eu vou só dizer umas palavrinhas muito rápidas sobre o que é a ANACOM, as faixas de frequências que podem ser utilizadas para este tipo de sistemas, as faixas do IMAX que estamos aqui a falar mais em particular e depois concluirmos. Portanto, o que é a ANACOM? A ANACOM, como sabem, é a Autoridade Nacional de Comunicações, é o órgão regulador das comunicações em Portugal. Nós estamos presentes em Lisboa, que é o edifício do centro, do meio. Estamos presentes também com os nossos serviços no Porto, em Barcarena, na Madeira e nos Açores. Em Madeira e nos Açores são duas delegações que a ANACOM tem, e em Barcarena e no Porto estão os nossos centros principais de monitorização e de controle do espectro, assim como na Madeira e nos Açores, que também temos centros fixos de monitorização e controle do espectro.
No fundo, o que é a gestão do espectro, que é feita pela ANACOM, entre outras tarefas, como é evidente? O que nós tentamos fazer quando gerimos o espectro é assegurar o planeamento, a gestão e o controle do espectro de forma a que ele seja utilizado com a máxima eficiência. O que é que isto implica? Isto implica planificar a atribuição dos recursos espectrais, coordenar o espectro entre as utilizações civis, militares, paramilitares, etc., consignar frequências, licenciar estações e redes, implementar procedimentos harmonizados no âmbito da gestão do espectro. Isto é cada vez mais frequente com a nossa presença na comunidade e com o facto de o espectro realmente, enfim, não se confinar às fronteiras do país. A coordenação, o planeamento e a harmonização de procedimentos é realmente uma das nossas principais atividades. Para além disso, claro que depois temos que monitorizar e fiscalizar o uso do espectro para garantir que ele é usado de uma forma eficiente e sem interferências, na medida do possível, como é evidente. Eu diria só, como exemplo, portanto, do planeamento do espectro, o planeamento é algo que se faz hoje para se assistir nos próximos anos. Eu diria, por exemplo, a libertação de espectro, como exemplo do planeamento, a libertação de espectro que foi feita da televisão para o setor móvel, o Serviço das Comunicações Eletrónicas, do qual, como sabem, foi feito um leilão no ano passado. Essa é uma das decisões nacionais e internacionais que é necessário fazer para que o espectro vá podendo dar resposta às necessidades da sociedade e às necessidades do consumidor em geral. Eu diria, por exemplo, existem serviços que têm tido uma implementação mundial. Eu falaria no GSM, que foi o primeiro a ser implementado de uma forma harmonizada ao nível da Europa e que foi um tremendo sucesso para a Europa na altura, não é? E que é realmente devido ao planeamento e devido aos acordos internacionais, devido à implementação destas decisões internacionais, que conseguimos hoje em dia, quando vamos a qualquer país, ter roaming e poder falar com qualquer sítio, com qualquer país. Eu diria ainda que existem várias formas de atribuir o espectro. Todo este planeamento, a utilização do espectro e o planeamento do espectro no imediato para o próximo ano, por exemplo, faz parte de um documento que é o Quadro Nacional de Atribuição de Frequências, que está disponível para todos e que iremos ter muito em breve, talvez dentro de umas 2 semanas, uma versão interativa, uma versão, portanto, eletrónica deste Quadro Nacional de Atribuição de Frequências. Portanto, o acesso ao espectro, como é que é feito? Depende, evidentemente, das faixas a que eu estou a falar, porque, como sabem, nós temos faixas para todos os serviços, quer dizer, desde o serviço móvel aos serviços de comunicações eletrónicas para o público em geral, redes privativas, radares, serviços aeronáuticos, marítimos, etc. Temos espectro dedicado e internacionalmente regulado para cada uma destas áreas e destes serviços. Portanto, dependendo da necessidade de espectro e da escassez desse espectro, assim é determinada a forma de atribuição. Portanto, se o espectro em causa não é escasso, normalmente o espectro é dado a pedido, portanto, numa base de first come, first served, portanto, não havendo falta de espectro, nós não temos mais requisitos e desde que esteja de acordo com os condicionamentos técnicos, etc., nós autorizamos o uso desse espectro por justo pedido, digamos assim. Se o espectro é escasso, há várias formas de dar acesso a esse espectro. Tradicionalmente era feito por concursos públicos. Foi o que foi feito com o sistema GSM, foi feito com a televisão digital, foi feito com mesmo o sistema UMTS. No entanto, enfim, com o caminhar dos anos e a entrada, enfim, em toda esta nova sociedade mais voltada à economia, digamos assim, outros meios de atribuição de espectro têm surgido e, ultimamente, têm sido, portanto,
adotados em todo o mundo, praticamente, o procedimento de leilão para a atribuição do espectro. E foi isto que foi feito o ano passado para os serviços de comunicações eletrónicas e foi isto também que foi feito em 2010 para justamente as faixas do IMAX de que estamos aqui falando. Vou agora então só dar uma pequena indicação de quais são as faixas que neste momento estão definidas para os sistemas de comunicações eletrónicas. Temos aqui a indicação das faixas, 800 MHz, 900, 1800, 2100, 2.6 e 3.5. Todas estas faixas foram sujeitas a leilão e necessitam, para ser atribuídas, da atribuição de direitos de utilização de frequências. Como sabem, o ano passado foi feito realmente o leilão para a atribuição, que neste caso foi feito aos operadores móveis de todas estas faixas, à exceção dos 3,5, que já tinha sido feito um leilão em 2010. Só para terem uma ideia, está aqui realmente uma evolução dos vários sistemas, portanto, em termos dos sistemas móveis, nós temos vindo desde os anos 90, com a adoção do GSM, passámos pelo MTS e neste momento estamos na 4ª geração, que foi aquilo para que foi atribuído o espectro, mas que o sistema não está identificado. Portanto, e esta é uma coisa importante, em termos europeus, nós estamos a caminhar para a neutralidade tecnológica. Portanto, para a ANACOM, neste momento, não é importante que o espectro seja usado para o IMAX, ou para a LTE, ou para a GSM, ou para o MTS. O que é importante é que o espectro, como está aqui nesta parte mais à direita, obedeça a determinadas máscaras espectrais que permitem compatibilizá-lo de alguma forma com os sistemas adjacentes e com outros sistemas que são utilizados. Portanto, esta é a tendência europeia, que é a da neutralidade tecnológica e de serviços, em que o regulador, de alguma forma, tem cada vez menos influência na tecnologia adotada, desde que esteja de acordo com o normativo que é publicitado. Isto para dar liberdade ao operador, ao utilizador do espectro, para poder fazer com o espectro aquilo que quer, dentro de determinados parâmetros e limites, naturalmente, que são necessários para que haja uma eficiência na sua utilização. Vou então dar um pequeno panorama sobre os 3,5, que é a faixa que estamos aqui em questão, que desenvolveram, que fizeram as vossas experiências, e os 5,8 GHz, que é outra das faixas, uma faixa desregulamentada, que não necessita de licenciamento, para a utilização deste tipo de sistemas. Portanto, a faixa dos 3.438 foi uma faixa que se começou por utilizar para serviço fixo, o chamado FWA, Fixed Wireless Access, e que foram atribuídos direitos de utilização em 1999. Mais tarde, em outubro de 2007, a ANACOM decidiu, a pedido também de muitos operadores, neutralizar um bocadinho o serviço a prestar, isto é, o serviço podia ser fixo ou nomádico ou mesmo móvel, portanto, e aí passou a chamar-se BWA. Portanto, isto também estava conforme uma decisão europeia, que é a que está ali indicada, e em 2009 foram então aprovado o regulamento de leilão para a atribuição desta faixa. Para além disso, como sabem, a vossa Câmara Municipal pediu autorização para fazer testes, o que foi autorizado até 31/12 deste ano. Portanto, só para vos dizer que, relativamente a esta faixa, foram atribuídos direitos a 2 operadores no leilão, que é a Brave Sensor e a F400, que é uma empresa da ONI, que detém neste momento espectro nesta faixa. Portanto, neste momento o que há livre, há uma faixa, são as 2 subfaixas utilizadas neste momento para estes sistemas. Existe ainda uma faixa utilizada pela PT, existem vários canais que foram atribuídos, que são os que estão ali indicados por A, B, C, D. É claro que não estão atribuídos no país inteiro.
em Lisboa foram completamente atribuídos, mas não no país inteiro, havendo disponibilidade de espectro ainda para atribuição. E temos ainda um canal utilizado em país inteiro que pertenceu à SONAI no passado e que foi devolvido à ANACOM, que é o que está ali indicado por ex-SONAI. Para facilitar também, de alguma forma, porque quando foi implementado o serviço fixo, os operadores na altura consideraram que o espectro era demasiado caro e, portanto, para facilitar esta situação, foi criada uma regionalização do país, permitindo assim coberturas mais pequenas, porque não havia ninguém que tivesse uma cobertura do país inteiro, permitindo assim, portanto, coberturas mais pequenas, em que o espectro ficaria mais barato no leilão e em que a anuidade paga, digamos assim, pelos operadores ou pelos interessados seria mais vantajosa para eles, não é? Por essa razão foi feita esta divisão do território na altura. Portanto, isto é aquilo que existe neste momento. Portanto, o que eu posso dizer relativamente a esta faixa, neste momento, é que foi feito um primeiro leilão, há espectro que está disponível ainda, não houve ainda nenhuma decisão se vamos ou não avançar para um segundo leilão. O que eu posso dizer neste momento é que, tanto quanto eu sei, os dois operadores que compraram o espectro, que adquiriram o espectro, estão a começar a implementar uma ou duas estações, ainda a nível muito experimental, para ver como é que vão evoluir. Tanto quanto eu sei, pelo menos da parte da F300, que acho que é F300 que se chama, a empresa da ONI, estão a instalar o IMAX. No entanto, não sabem ainda, não há ainda uma certeza das empresas se vão avançar com o IMAX ou se eventualmente no futuro irão mudar para LTE, dependendo um pouco da evolução. Como eu disse, isto para a ANACOM neste momento é transparente, portanto, para nós, desde que sejam cumpridos as máscaras espectrais, nós não nos metemos, digamos que nessa matéria. Claro, queremos saber o que é que está implementado, até por uma questão de proteção, e podemos proteger quem está a funcionar e quem está ao lado, mas não temos papel realmente nessa decisão. Existe outra faixa muito utilizada para este tipo de serviços também, e que é uma faixa livre, de alguma forma, que é o BFWA, que funciona nos 5 GHz. E que, eventualmente, como eu disse há pouco também ao engenheiro Mário Rui, poderá ser uma opção para este tipo de sistemas que estão a implementar. Portanto, é uma faixa que ainda há muitos estudos que estão a ser efetuados sobre ela. É uma faixa, naturalmente, que não é licenciada, portanto, não tem proteção, mas os próprios sistemas têm uma forma de se protegerem. Portanto, são sistemas de banda larga que podem ser implementados em espaços interiores ou exteriores, cobrindo áreas previamente definidas. Há sistemas típicos que podem ser implementados, sei lá, em escolas, em casas, hospitais, hotéis, aeroportos e certamente também aqui em muitos sítios das câmaras, portanto, podem ser implementados com boas condições e, portanto, também permite muitas outras tipos de aplicações, essencialmente em áreas rurais. Isto é um exemplo de uma configuração de uma rede das chamadas hipermans, uma rede típica de ponto-multiponto, como veem, em que existe coberturas de várias células ali. Pronto, isto não tem muito interesse, vou passar, que enfim, as características técnicas que podem estar sujeitas a estas faixas. E, portanto, para não nos maçar muito, eu passava já para as conclusões. E eu diria, realmente, a faixa dos 3,5, para a qual pediram a autorização de testes, está sujeita à atribuição de direitos de utilização. Portanto, neste momento, não há uma decisão ainda se vamos avançar com o novo leilão ou como é que vamos avançar com a faixa. Depende, naturalmente, e isto é algo que eu deixo cair, digamos assim, depende, naturalmente, dos interesses que forem demonstrados, não é? Portanto, a ANACOM, antes de tomar uma decisão, normalmente faz uma consulta pública e tenta aperceber-se de quais são as necessidades do mercado e é com base nessas necessidades do mercado que toma uma decisão. Existem faixas alternativas, portanto, qualquer daquelas faixas, inclusivamente a faixa dos
dos 2.6, dos 5, etc. São faixas alternativas para sistemas WiMAX, que podem ser implementados. Ainda falando nos 3 GB, claro que isto também pode ser feito recorrendo às frequências dos operadores já licenciados, é outra opção que têm para utilizar a faixa dos 3,5. E, portanto, deixaria só aquela última indicação que realmente o futuro é o 4G, não é? 4G, o WiMAX pertence ao 4G já, portanto, o 4G numa perspectiva de neutralidade tecnológica. Portanto, qualquer sistema que queira ser implementado pode ser feito desde que obedeça às marcas espectrais que estão definidas. Obrigada pela vossa atenção, foi um gosto estar aqui e realmente agradeço esta oportunidade para vos dar a conhecer o que é que pode ser feito com estas faixas e a forma de serem utilizadas, e gostaria uma vez mais de deixar aqui que pareceu-me extremamente interessante as sinergias que eu vejo aqui realmente à volta deste projeto, que não fazia ideia. Como eu disse hoje em Mário Rui, é pena às vezes, enfim, o regulador não falar um bocadinho mais, ou as várias empresas e os interessados não falarem também um bocadinho mais com a ANACOM, para que em conjunto possamos descobrir estas formas de gerir o espectro. Muito obrigada a todos. Onde é que puseram? Pensei. A minimize. Ok. Duas vezes. Aqui. Sim, sim, sim. Então, mais uma vez, bom dia a todos. E antes de começar propriamente na apresentação, uma pequena história. Como é que estamos no WiMAX? São aqueles encontros e aqueles acasos. Como se sabe, nós tínhamos um projeto para fazer umas redes de Wi-Fi sobre a cidade, colocar alguns hotspots. Mas, simultaneamente, tínhamos problemas nas nossas zonas rurais que não têm internet, alguns deles até têm dificuldades de recobertura de redes de telemóvel. E então, uma vez em Bruxelas, penso que o professor Estima também estava, numa conversa com um brasileiro, foi falado na rede WiMAX, okay? E que estava a resolver no Brasil alguns problemas de coberturas e coberturas de distâncias e etc. Então, depois, quando regressámos a Portugal, colocámos aqui os informáticos da Câmara, o engenheiro Hugo, a pesquisar sobre isto e a dizer-nos se efetivamente valia a pena enverdarmos por uma coisa diferente daquilo que era o normal. E entendemos que sim. Entendemos que sim. E eu agora vou-vos falar aqui, não vos vou falar muito sobre IMAX, porque da IMAX eu percebo muito pouco, há aqui pessoas muito mais especializadas nessa área do que eu, mas vou-vos falar do que é que nós pretendemos utilizando estas tecnologias e o que é que está subjacente a isto tudo. E por isso vou-vos falar de AGDA Cidade Inteligente, o AGDA Living Lab e o IMAX, nesta parte que falarei algumas coisas, mas outros falarão melhor do que eu, vantagens e objetivos, projetos em curso, isto aqui sim, e projetos futuros. A AGDA Cidade Inteligente fala-se cada vez mais nas cidades inteligentes. Há muitos que pensam que uma cidade inteligente é porque tem muita tecnologia. Nós não pensamos assim. Achamos que é fundamental termos tecnologia, mas a tecnologia é a base para nós fazermos outras coisas na cidade, que nos permita dar melhores condições de vida aos cidadãos. Tecnologia é importantíssima, mas é a base, porque nós queremos uma cidade e um concelho que seja sustentável, que seja amigo dos seus cidadãos, que dê respostas rápidas. E para isso, nós precisamos da tecnologia. E por isso é que estamos hoje aqui assim para falar de tecnologia, mas é muito importante para nós podermos ter uma boa governança, para podermos ter conhecimento daquilo que se passa no concelho. Mas
como acabei de referir há pouco, é importante falarmos com outros. E outros, não só cá, mas também nas parcerias e em alguns projetos que temos. Nós tivemos aqui, que deu origem a outros projetos, uma rede de inovação e competitividade, que juntámos as empresas e a Câmara, portanto, para desenvolver algumas ações. Participamos em projetos, este já terminou, projetos internacionais da Tripla Helix, no sentido de aproximar também as empresas, as universidades e as autarquias, os poderes públicos. Mas temos aqui alguns projetos que são emblemáticos para nós. A Agenda Local 21, com toda a área da sustentabilidade. E uma sustentabilidade alargada, não só sustentabilidade ambiental, mas alargada. Depois, um Lighting Living Lab, que foi um produto da Rede de Inovação e Competitividade e que está voltado, portanto, para o desenvolvimento, e iremos ter a oportunidade de ver isso, de aplicações da iluminação pública, a aplicação de iluminação no espaço público, portanto, em contexto urbano. O Águeda TV, penso que estaremos a ser transmitidos pela internet, é um projeto também da autarquia, uma televisão corporativa. Uma das nossas bandeiras também, que é a modernização administrativa, e isto é com base nas tecnologias, é a informática, é a digitalização, são os web services, portanto, é tudo com base, portanto, nas TIC que desenvolvemos estes projetos. Também temos aqui um outro, que iremos falar mais tarde, que são as bicicletas elétricas de Águeda. Mas, uma cidade inteligente, geralmente, isto em inglês dizem que smart city, mas tem um smart people. E aquilo que nós queremos é que haja cada vez mais entre nós pessoas inteligentes, pessoas que querem ir mais longe e desbravar outros caminhos e apresentar outras alternativas e novas resoluções para os problemas velhos. E por isso estamos a desenvolver um Living Lab, além do Lighting Living Lab, um Águeda Living Lab. Ou seja, onde queremos que as pessoas participem, nos tragam as suas ideias e desenvolvam projetos. Uma primeira ação foi desenvolvida ainda este fim de semana, com ações, portanto, demonstração com arduinos. Talvez vocês sabem melhores do que eu o que é que são essas tecnologias. Alguns que estão aqui sabem efetivamente muito melhor do que eu, mas é utilizar pequenas placas eletrónicas para desenvolver aplicações que podem ter concretização prática. E é isso que queremos, que a população, portanto, e que as pessoas se envolvam em descobrir, em colocar todas as suas capacidades ao serviço da comunidade. E, por isso, nada melhor do que fazer da cidade e dar possibilidades em diferentes áreas de sermos desafiados para inovar e ir mais longe. Ou seja, fazer cocriação, chamar também as empresas a colaborarem connosco e todas as entidades. E algumas das áreas que nós estamos disponíveis, que nos parecem são aquelas que estão mais na berra, obviamente, e que têm a ver também aqui connosco e com o nosso tecido empresarial. Mobilidade, mobiliário, ferragens, tice, equipamentos comerciais, a iluminação, materiais de construção, material de escritório, segurança, etc. São áreas que estamos disponíveis e que queremos, mas não é a Câmara que tem de fazer tudo. Nós queremos dar a oportunidade e apoiar e estaremos cá para incentivar, portanto, neste caminho. Problemas e desafios. Obviamente que, como eu referi há bocadinho, nós tínhamos problemas de internet e temos ainda de ligação. Aliás, temos a única freguesia que fez um boicote a umas eleições por ter falta de internet. Por acaso, essa mesma freguesia também tem a falta de saneamento, okay? Mas aquilo que motivou o boicote às eleições foi a falta de internet. E, portanto, é preciso cada vez mais termos uma boa rede para ligar as pessoas. E precisávamos, portanto, que todo
ou aquilo que ambicionamos é que todo o território, isto em termos de homogeneidade de território, é importante para nós que todos possam ter acesso a estas ferramentas. Porque se para nós é uma satisfação dizer que pode ser tratado um processo via internet, mas se eles não têm capacidade de aceder, então estamos a cortar esse acesso. Isso geralmente é aqueles que estão mais afastados. Se formos transformar isto em CO2, somos daqueles que estão a produzir mais CO2, que estão mais longe e que têm de gastar, de fazer mais dispêndios, portanto, para se deslocar à sede do Conselho para tratar dos seus assuntos. E a solução parece-nos que é o IMAX. Esta rede, portanto, e aquilo que nós pretendemos é que seja, podemos dizer assim, o grande guarda-chuva da rede digital municipal, porque a partir dela nós iremos depois criar hotspots, Wi-Fi disseminados pela cidade e pelo Conselho, onde podem ser, portanto, recebida a internet e também recebidos outros sinais com que nós pretendemos saber aquilo que se passa um pouco, o que se passa nas instalações que vamos fazer, que queremos colocar um pouco por todo o Conselho. E agora aqui tenho de ler mesmo, porque não sei que são. Qual é a solução que nós temos no Conselho? É uma base de 3 setores na Câmara Municipal que cobre a zona sul da cidade. Mais uma base de 2 setores, com um ponto repetidor sobre uma elevação natural, que dá uma cobertura IMAX a vários pontos do Conselho, nomeadamente nas freguesias de Barroa, Guarda de Cima, Serém e Fermentelos. Um outro na zona industrial de Águeda, que cobre o norte da cidade. Uma rede mesh para cobertura Wi-Fi da zona do lago, da zona da Pateira de Fermentelos. Com certeza vocês sabem o que é uma rede mesh. Mas... Okay. 2 links de micro-ondas na banda de 5 GHz entre as estações de base do IMAX. E um ponto repetidor no caselho, estamos a ver se conseguimos lá pôr, porque isto é preciso muitas autorizações, não é só na Anacom, é a Anacom e mais muitas outras para conseguirmos colocar isto tudo. Suportando a ligação ao IMAX para backhaul e ligação por micro-ondas a 2 freguesias, Agadão e Macieira de Alcoba, que são efetivamente as freguesias que nós temos mais distantes da sede de Conselho e onde é mais difícil a cobertura em termos de rede de telemóvel. Uma rede mesh para cobertura Wi-Fi entre Serém e Massinhata de Voga, 14 CPEs da IMAX Outdoor, um Network Operating Center da rede WiMAX. Isto é a zona de cobertura que já está em funcionamento aqui assim na cidade, mas que iremos, portanto, avançar com ela para uma cobertura de todo o Conselho. Pronto, as vantagens é que nós podemos assim democratizar o acesso à internet. Não ser só para as pessoas da cidade que tenham este acesso, propiciá-lo também às que estão mais afastados aqui assim da sede de Conselho, obviamente combater a info-exclusão e aceder aos serviços que nós temos aqui assim na Câmara. E isto é também um ponto de honra para nós, que a transparência não pode ser só para aqueles que estão aqui perto, tem de ser para todos e por isso nós queremos que chegue o mais longe possível. Obviamente que permite um acesso a serviços que nós temos, que estão disponíveis na net e que nos também são objeto de algum orgulho e que agora também, em termos regionais, já estão quase a transformar-se em padrões, que é, por exemplo, o nosso SIG, que está aqui assim, ser um sistema aberto, também colaborativo e que queremos também fazer chegar
a toda a população. Isto são algumas coisas de que nós fazemos aqui assim na Câmara, é que, por exemplo, as reuniões de Câmara são feitas sem papéis, ou seja, mas isto é um processo já que tem 3 anos, portanto, que não temos papel. Não, desculpem, tem mais. Isto é que nós tivemos, por dar aqui um parênteses, tivemos um retrocesso nesta situação, porque antigamente nós assinávamos as atas todas com cartão de cidadão, mas temos agora um Sr. Vereador que se recusa a tirar cartão de cidadão e então nós tivemos de voltar a ter de assinar as atas, as minutas da ata que fazemos no final da reunião, assiná-las em papel. Portanto, este processo já tem 4, 5 anos, portanto, que fazemos isto. Portanto, já não é novo. Os projetos que temos. Por acaso, esta fotografia não é elucidativa, porque nós aqui não temos, aliás, temos poucos candeeiros, mas temos na margem do rio, na Avenida 25 de Abril e, vamos dizer, na zona baixa da Águeda e aqui num jardim próximo, temos toda a iluminação controlada com um sistema, através, portanto, de controle individual de cada luminária, que depois remete essa informação para a rede WiMAX. E isto é feito em colaboração com empresas daqui da zona, do Conselho, e outras aqui mais alargadas, mas sobretudo do Conselho, em que nós começámos por controlar as lâmpadas, começaram por ser feitos controle para as luminárias a LEDs, mas neste momento temos vapor de sódio, temos iodetos metálicos e, portanto, temos tudo já integrado numa plataforma, portanto, em que podemos controlar através da Câmara, através da internet, a iluminação destas zonas e queremos estender isto a outras zonas do Conselho. Também temos um sistema de bicicletas elétricas de utilização coletiva, em que o sistema de gestão está ligado, portanto, à internet através do IMAX. Aqui, nos projetos futuros, temos alguns que já são presentes, que é levar a internet às escolas e, nas escolas, a partir daqui, fazer algum tipo de hotspot que possamos também, que a população possa aceder a partir dali à internet. Obviamente que isto traz alguns problemas, mas aquilo que nós queremos é que este acesso seja bastante limitado. Não é para utilização, não queremos fazer, isto não é para ninguém fazer ter possibilidade de fazer uma utilização comercial. Tanto quanto eu sei, está limitado no tempo e na capacidade da rede. Ou seja, portanto, pequenas utilizações para fazer uma curiosidade, resolver um problema que tem na internet. Não pretendemos, portanto, fazer concorrência aos operadores que estão instalados. E queremos, obviamente, levar isto a outras escolas do Conselho. E aqui na cidade teremos uma maior cobertura, portanto, de zonas onde há mais gente que poderá ter acesso à internet. Também queremos fazer, para além desta cobertura às restantes freguesias, queremos e estamos aí a desenvolver um protótipo para começar a controlar também os sistemas de rega da Câmara. Ou seja, para que não tenhamos de andar todos as primaveras, verão e depois no inverno, a ligar e desligar as dezenas de controladores da rega que temos, passarmos, e agora vamos ter bastantes mais, porque estamos a fazer bastantes áreas ajardinadas, termos isto de uma forma integrada no município e a partir aqui assim portanto, dos espaços de concelho. Basicamente, aquilo que vos queria dizer é que esta rede, e como vos referi no início, pretende ser para nós o guarda-chuva daquilo que nós queremos fazer a respeito da utilização da tecnologia e daquilo que podemos colocar para tornar a cidade mais amiga das pessoas e nós podermos saber melhor o que é que se passa e podermos atuar mais rapidamente. É para isso que servem as tecnologias, é para facilitar a vida às pessoas e é dentro desta perspectiva
que nós nos colocamos. Também, e agora por último, estamos aqui a estudar a possibilidade de integrar neste sistema também controladores de tráfego de afluência das pessoas à cidade. E, portanto, os trajetos, que vai nos possibilitar também desenhar os melhores trajetos e também, obviamente, os fluxos e, a partir daí, ter melhores previsões em termos de planeamento urbano. É o que me apraz dizer neste momento, com certeza sobre redes IMAX, há aqui gente muito mais capaz do que eu para falar e com muito mais propriedade. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. O meu nome é Mário Rui Santos, da empresa integradora de telecomunicações Wavecom. É com muito gosto que nós estamos aqui envolvidos neste evento, nos quais tivemos alguma responsabilidade na co-organização, e desde já agradeço às pessoas a respectiva presença, nomeadamente à engenheira Luísa Mendes da Anacom, que teve a amabilidade de corresponder afirmativamente ao nosso convite e dar a opinião ou a posição do regulador, que é uma parte muito importante em toda esta cadeia do negócio e do cenário das telecomunicações no nosso mercado. Eu gostava de fazer um pequeno prelúdio sobre o que é o Wavecom. Algumas entidades não conhecerão. Nós estamos aqui envolvidos neste projeto que já dura há cerca de 2 a 3 anos, com a Câmara Municipal de Águeda, que efetivamente nós não conhecíamos, apesar de sermos uma empresa cuja sede está próxima daqui da Águeda. Na verdade, nem conhecíamos as pessoas daqui e ficámos muito agradavelmente impressionados com a dinâmica que aqui está criada, quer pelo desígnio que é interpretado pela Presidência, no sentido de tornarem o município um laboratório para que as empresas da região, nomeadamente os clusters tradicionais, criem tecnologia sobre standards vigentes e se tornem assim competitivas, fazendo evoluir o seu portfólio, quer pela dinâmica do próprio Departamento de Informática e de Comunicações do município, que tem sido um vetor de grande dinâmica no desenvolvimento destes projetos, nomeadamente até na criação internamente, dentro do próprio âmbito do município, de aplicações. Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos aqui a falar de um meio de comunicação, mas aquilo que é mais importante é aquilo que vamos fazer com esse meio de comunicação. Porque, dependendo, há várias alternativas do ponto de vista de meios de comunicação, uns com maior desempenho, outros com menor desempenho, com características de mobilidade ou de taxa de transmissão mais apropriadas ou menos apropriadas, mas, efetivamente, aquilo que distingue e aquilo que está a ser muito importante neste projeto é a camada aplicacional e tenho verificado, inclusive, a nível de agentes internacionais, muito interesse em verificar esta dinâmica, esta imaginação que tem existido aqui neste município na rentabilização de uma infraestrutura de comunicações, criando aplicações dirigidas quer à governabilidade, quer à dotação de competitividade nas empresas da região. Ora bem, a Wavecom é uma empresa de engenharia de comunicações já fundada em 2000, temos mais de 900 ligações ponto a ponto instaladas em território nacional e no estrangeiro.
Esta tem sido a nossa evolução, não vale a pena falar muito de números, mas basicamente temos tido um percurso de crescimento que já nos leva a estar em mercados externos, sendo que o Brasil é uma forte aposta da nossa parte desde há um ano atrás e perspectivamos uma forte implantação em África, nomeadamente em Moçambique e em Angola, uma vez que em Cabo Verde já estamos desde 2008 e é esse o nosso objetivo. Graças a um crescimento continuado que vocês puderam verificar pelo gráfico anteriormente apresentado, temos sido consecutivamente agraciados com prémios internacionais pela Deloitte, que basicamente olha para o diretório de empresas a nível dos mercados da Europa, Médio Oriente e África, e em 3 anos consecutivos colocou-nos no diretório das 500 empresas com maior crescimento acumulado ao longo de 5 anos. Basicamente, isto é o prelúdio, para dizer o que era o Wavecom. Este aqui é o cenário de comunicações dentro do território, dentro de uma cidade, e o portfólio, quais são as áreas de atuação em que nos podemos posicionar. Vocês poderão ver por esta zona aqui que estamos a falar aqui de tecnologias WiMAX, mas as tecnologias WiMAX não existem, as estações de base WiMAX não existem por si só. As estações de base WiMAX têm que estar ligadas a um centro operacional de alguma forma, tipicamente têm que ser complementadas ou com links de fibra óptica ou com links de micro-ondas. Nós podemos implementar todo esse tipo de soluções, é isso que está aqui preconizado em Águeda. Além disso também, as soluções de videovigilância IP podem ser suportadas também em transmissão WiMAX, porque não? Existe também a possibilidade de criar sistemas de trunking de redes privadas de voz, podemos fornecer sistemas Wi-Fi outdoor, neste caso em Águeda, o backhaul do sistema Wi-Fi, ou seja, o canal de comunicação entre o access point que está a fazer a cobertura Wi-Fi de uma determinada praça, de uma determinada avenida, a sua ligação para a internet vai via WiMAX. Todos estes cenários de ligações de empresas com as suas filiais, de backups de linhas dedicadas em fibra, interligações intermunicipais podem ser feitas por links de micro-ondas, sendo que o WiMAX aparece aqui como uma tecnologia dentro do espectro de tecnologias disponíveis no segmento das tecnologias wireless, como tendo características importantes, nomeadamente quando se pretendem zonas de cobertura uniformes na proximidade de uma estação base. Para cenários de ligações ponto a ponto, não é exatamente aquilo que é o ideal, porque, como vocês poderão ver mais adiante, a capacidade de um setor do WiMAX não é algo de tão elevado. Estamos a falar de 30 megabits por segundo por cada setor e, tipicamente, quando nós, hoje em dia, queremos interligar edifícios, estamos sempre a pensar em taxas de transmissão da ordem dos 100 megabits por segundo. Mas, de qualquer maneira, a Wavecom tem fornecido soluções de diversos níveis, a nível de coberturas Wi-Fi, a nível de interligações de edifícios, e temos aqui a parte dos transportes públicos, também é algo que pode ser abordado, das redes de emergência, da parte de logística e de localização, da videovigilância IP, das comunicações unificadas, que são uma vertente muito importante, que faz parte do novo paradigma de ter a componente de comunicações com voz, com reuniões colaborativas, com presença, com vídeo, com messenger corporativo. Tudo isso pode ser fornecido pela Wavecom, atendendo à tecnologia que disponibilizamos. Como referências de sistemas que temos fornecido, de projetos implementados nesta área das redes municipais, nós
desde há vários anos temos estado a fornecer soluções para várias organizações, Oeste Digital, Val de Sousa Digital, Tâmega, Maia, Águeda, Porto, Amarante. Este é um nosso mercado natural. Posso referir também aqui a questão da pertinência deste tipo de tecnologias para redes de telecontrolo, nomeadamente para servirem as utilities, nomeadamente as águas, as elétricas, aquelas empresas que têm redes, que têm necessidade de uma rede privada disseminada por um território relativamente alargado. Existem soluções baseadas em tecnologias wireless que podem ser bastante pertinentes nestas implementações. É o caso das águas da região de Aveiro, que tem uma rede privada fornecida pela Wavecom, que interligam este conjunto de locais e que inclusive tira partido da disponibilidade de depósitos de água, que são sítios naturalmente elevados e que garantem boa comunicação rádio entre si e para outros edifícios. Temos implementações de redes privadas para o Estado, nomeadamente para o Estado de Cabo Verde. Aqui temos a falar do Porto Digital, Oeste Digital, Metro do Porto, e aqui temos justamente aquilo que nos traz cá a Câmara Municipal de Águeda. Nós fomos confrontados então com esta oportunidade de fornecer uma rede WiMAX 802.16e, porque o chavão WiMAX é utilizado com alguma imprecisão em muitas aplicações. Há muitas implementações de redes 5 GHz em Portugal e em Espanha, então, é normalíssimo. Utilizarem o chavão WiMAX quando na realidade não é WiMAX. Uma tecnologia WiMAX quando utiliza a norma 802.16, ou D ou E. Sendo que esta rede que aqui está implementada em Águeda é uma rede que utiliza a norma 802.16E, ou seja, o WiMAX com mobilidade, que foi implementada com base na cooperação, na excelente cooperação com a Anacom, que permitiu que, ao abrigo de uma licença temporária disponibilizada para fins de um projeto de inovação que aqui está a ser criado, disponibilizou canais na banda dos 3,7 GB que permitem a implementação de WiMAX 802.16e. A aplicação primária foi a de criar hotspots de servir de backhaul para hotspots Wi-Fi públicos com controle limitado de acessos, ou seja, limitados em tempo e em quantidade de tráfego, de modo a ser um serviço social e não um serviço profissional. Muito importante, foram sendo agregadas novas aplicações, nomeadamente o controle de iluminação pública, o Águeda TV, que consiste em que uma equipa de reportagem do município possa ter um direto de um concerto, de um evento qualquer outdoor desenvolvido ao longo da cidade, e pode ter feito a ligação ao estúdio, o estúdio que está aqui neste edifício, de banda larga, suportado em comunicação WiMAX, e por sua vez, a partir daqui é feito o web streaming, o streaming pela internet, permitindo a qualquer pessoa possa, através da internet, aceder a esses conteúdos. O remote metering é algo que é muito importante e que está a ser não só o remote metering, mas também a ativação, o controle de dispositivos. Falava aqui o Sr. Presidente da Câmara na componente de tanto a iluminação como no controle das regas, e muitas mais poderão ser criadas, porque cada vez mais se fala no M2M, no machine-to-machine. O machine-to-machine ou Internet das Coisas tem a ver com o facto de os simples dispositivos na sociedade que nós temos hoje em dia
quando dotados de um meio de comunicação, poderem ser controlados de uma forma mais inteligente e mais otimizada, e isto tem em vista a otimização de recursos, a poupança de custos, a agilidade nos processos. Tudo isto é viável desde que haja um meio de comunicação com estes dispositivos e desde que hajam aplicações bem desenvolvidas para tirar partido dessa capacidade de comunicação e de ativação. Também a parte de interligação de edifícios municipais, que poderá suportar, obviamente, aplicações, nomeadamente, de comunicações de dados e de voz. A implementação aqui em Águeda, atual, do WiMAX, é constituída por 2 estações base, uma delas localizada justamente no topo do edifício em que nós nos encontramos atualmente e que contém 3 setores. Vocês veem aqui, basicamente, 3 setores 120 graus, e aquilo que estes setores disponibilizam, cada um deles garante, no ângulo sólido que está a abordar, cerca de 30 megabits por segundo de taxa de transmissão IP. Essa taxa de transmissão IP é concorrida estatisticamente pelos vários clientes que estão ligados àquele setor. Ou seja, estamos a falar de clientes que podem ser pens USB, aquelas pens equivalentes à dos operadores de 3G, não é? E que julgo que a Câmara Municipal possui 50 destas pens, que utiliza de uma forma, quer para os seus funcionários, quer para algumas aplicações específicas que, entretanto, foram desenvolvendo, inclusive criando equipamentos que agregam várias tecnologias. Mas, voltando à questão da capacidade, 30 megabits por segundo, ou seja, cada cliente poderá ser servido com o máximo de 30 megabits por segundo de pico, sendo que o WiMAX tem todas estas características de poder aprovisionar recursos para cada cliente, garantindo que ele terá no mínimo X, no máximo Y de largura de banda, e o que permite adaptar os recursos disponibilizados a cada cliente em função do tipo de tráfego que ele realmente vai requerer e da criticidade desse tráfego. Isto para que, dentro do mesmo setor, possam coexistir diferentes aplicações. Esta estação base de 3 setores que está na Câmara Municipal, pronto, estamos a falar de 3 setores: rádio, também dentro da Câmara Municipal, dentro do seu data center, do seu centro de dados, está um bastidor, que é um bastidor onde está colocado o servidor que corre a camada aplicacional de controle de todo o equipamento WiMAX. É aquilo que nós chamamos do NOC, do Network Operational Center. Deste NOC sai uma ligação, como vocês veem aqui, esta ligação até um depósito de água, que serve de repetidor para chegar com esta ligação IP a um outro local, um outro depósito de água, que é o depósito de água da Zona Industrial Norte, que possui 2 setores. Ou seja, aqui nós temos 90 megabits por segundo de taxa de acesso WiMAX a 360 graus, aqui nós só temos basicamente 240 graus e 60 megabits por segundo, que estão aqui disponibilizados nesta Zona Industrial Norte. A partir destes locais é dada cobertura ao WiMAX quer para as tais clientes USB, que podem ser associados a PCs, ou também a clientes WiMAX Outdoor, que são routers que já têm antena integrada, são colocados no exterior, tipicamente já com algo fora do edifício conseguem ter melhor linha de vista, melhor perfil de comunicação, de propagação até à estação base, e tipicamente conseguem maiores taxas de transmissão de pico. E com isto é possível vencer maiores distâncias. Já agora estamos a falar de alcances típicos em meio urbano destas células para os clientes USB de cerca de 500 metros, 500, 600 metros, estendendo-se até 1 km, dependendo do número de obstáculos que existem pelo meio, mas com
os tais módems ou routers com antena integrada e de utilização no exterior, é possível ter ligações a 16 km, desde que haja linha de vista. Este aqui é o cenário, e vocês veem que esta estação base norte está a servir os armazéns municipais com um cliente WiMAX fixo e também aqui uma incubadora de empresas, sendo que muitos outros se poderão seguir. Eu, ao fim e ao cabo, já fui falando um bocado sobre os conteúdos deste slide, mas, basicamente, este aqui é o topo do edifício. Esta figura ilustra o aspecto de um setor. Um setor tem nem mais nem menos do que um rádio e uma antena setorial, que é aquela que tem a tal abertura de 120 graus que vocês veem aqui. Vocês poderão ver aqui poderão ver aqui outra apontada para um outro setor. Isto terá uma outra na parte traseira deste bloco que não é visível e que implementará algo deste género. Tal como foi... bem, o WiMAX acaba por ser então um sistema celular, é baseado em termos de estações base que criam células, e com base na utilização destas células e com a reutilização de canais, nós podemos cobrir territórios. É aquilo que está aqui a ser feito, em Águeda, a um nível relativamente... a uma pequena dimensão, não é? Estamos a falar apenas de 2 estações base, mas isto pode ser replicado, podendo cobrir um território mais vasto. As bandas licenciadas para o WiMAX em Portugal estão entre os 3.5 e os 3.8. Noutras regiões do globo também é muito utilizada a banda dos 2.5 GHz e, inclusive, nos Estados Unidos está a ser levantado o licenciamento em bandas mais baixas, nomeadamente dos 700 MHz, sendo que a tendência é aquela referida pela engenheira Luísa Mendes, ou seja, neste momento os reguladores atribuem faixas de espectro e o que impõem é máscaras espectrais e o operador que pendura lá a tecnologia que pretender, ou seja, é uma utilização de espectro perfeitamente independente da tecnologia, sendo que o WiMAX concorre como uma das tecnologias que pode ser implementada nestas faixas que aí estão disponíveis. As normas para o WiMAX é 802.16d, serviço fixo, 802.16e, serviço móvel. Permite mobilidade e handover. É importante, quando se quer implementar uma rede em que haja a passagem de uma sessão, de uma chamada, de uma estação base para outra com a chamada a decorrer, tem que haver o processo de handover e ele está garantido na norma 802.16e. A implementação está pensada para a utilização de estações base, servindo um número elevado de clientes, sendo que o WiMAX posiciona algo entre o 3G e o 4G em termos de larguras de banda disponibilizadas. Tal como eu referi, temos cerca de cada setor 30 megabits por segundo, podemos pensar isto em, tipicamente um bocado assimétrico, 20 megabits por segundo no downlink e 10 megabits por segundo no uplink, sendo que existe aqui uma grande flexibilidade, e aqui é que o WiMAX consegue ter uma grande vantagem, é na maneira muito eficiente como faz a multiplexagem estatística dos utilizadores. Porque as tecnologias, por exemplo, a 5 GB proprietárias, quando tem uma estação base, se estiverem a falar com todos os clientes próximos, com boa largura de banda, fala com todos eles com a melhor taxa de transmissão, mas se porventura tiver um que está muito afastado, esse que está mais afastado vai ter que falar numa taxa de transmissão diferente e vai condicionar a taxa de transmissão para todos os que poderiam utilizar um modo mais eficiente. O que não acontece no WiMAX. O WiMAX consegue muito bem gerir, em cada momento em que está a falar com um subscritor, ele comuta a modulação para servir de melhor forma aquele subscritor que tem aquela condição de propagação. Portanto, quando fala com outro, comuta para outra modulação e assim rentabiliza de uma forma muito eficiente o recurso de espectro que tem disponível. Permite ainda fazer a parte do QoS, que é muito importante para sessões de voz, de vídeo, e a garantia de recursos para as várias aplicações. E tal como eu referi, 500 metros em meio urbano, sem linha de vista, com prédios sérios,
O meio urbano, quando estou a falar de meio urbano, estou a falar de meio urbano com prédios de vários andares consecutivos. E este é o alcance que é viável nesse tipo de meio. Por exemplo, as medições feitas aqui em Águeda com estações base que não estão nos prédios nos edifícios mais elevados da zona, nomeadamente este aqui, dão alcances de ordem dos 1000 metros que têm sido verificados. E até 16 km com linha de vista. Eu acho que é muito importante as pessoas darem-se conta o que é que isto vale, qual é o investimento associado a isto, porque as pessoas podem pensar, isto pode ser muito caro, isto pode ser muito barato, e acho que é sempre bom dar preço de referência para as pessoas saberem qual é o valor da tecnologia. Eu posso dizer que o preço de referência de uma pen USB é à volta dos 60 euros, tem vindo a baixar. Um router outdoor está à volta dos 600 euros. Uma estação base de 2 setores à volta dos 35 mil euros. Um Network Operational Center depende um bocado das capacidades que tem, mas poderá ir entre os 30 mil, pode ir até aos 100 mil euros, depois aqui 60 mil, mas depende. Se quiser mobilidade, se quiser ter aquela capacidade de haver chamadas a passarem de uma estação base para outra, tem que haver um investimento adicional a nível do centro operacional, o que requer este tipo de investimento. Além disso, existe a parte de backhaul, ou seja, o centro operacional tem que estar ligado a cada uma das estações base, e isso tem o custo ou da fibra que tem que ser passada, ou dos links de micro-ondas que têm que ser implementados para garantir essa comunicação. É este o cenário. Vim aqui o exemplo de um bastidor de uma estação base. Este aqui é um caso de uma estação base que está justamente num depósito de água da Zona Norte, e vocês poderão ver logo aqui o rádio WiMAX, a antena, e isto é já o rádio micro-ondas que está a garantir a comunicação de backhaul para esta estação base. E aqui temos um pequeno bastidor mural que contém o equipamento que suporta o equipamento exterior que aqui está. Isto aqui é uma pen USB que vocês poderão ver aí na zona de demonstração qual é o aspecto dela. É exatamente igual, tem o mesmo aspecto das penas USB que nós utilizamos para tecnologias 3G. Quais são as aplicações, então, que podemos perspectivar para o WiMAX? Basicamente, uma tecnologia totalmente suportada em IP, Internet Protocol. É muito virada para o e-government, iluminação, aplicações sob a cloud privada da instituição, interligação dos edifícios, machine to machine, a inclusão social, ou seja, combater a exclusão eletrónica, nomeadamente com estes hotspots de serviço público social, a segurança. O WiMAX é uma boa alternativa para cidades que queiram implementar redes de videovigilância, de CCTV, nos seus territórios. Precisam de um meio de comunicação de banda larga entre as câmaras e o seu centro operacional da rede de videovigilância, onde fazem as gravações e a captação dos eventos. O WiMAX é uma boa alternativa, porque permite rapidamente ter uma cobertura, permite colocar uma câmara em qualquer lado com comunicação através da rede privada até ao data center da câmara, do município. Este caso da televisão corporativa, em que os diretos são suportados por comunicação WiMAX, e subredes para organizações tais como bombeiros, polícias, transportes, escolas. A partir do momento que há uma rede WiMAX, podem ser criadas subredes. Existe toda aquela questão de poder criar VLANs. VLANs, quem está ligado ao mundo IP sabe que podem segmentar redes em virtual LANs, e esse conceito está perfeitamente implementado na tecnologia, de maneira que há a possibilidade de criar subredes debaixo daquele chapéu de uma rede de rádio WiMAX. A parte de comunicações, segurança, gestão remota dos equipamentos das escolas, e hoje em dia nós sabemos que
os municípios agregam cada vez mais a responsabilidade de gerir e de proporcionar serviços às escolas dos seus territórios. Por isso, a dotação de uma rede privada, nomeadamente uma rede implementada com tecnologias WiMAX, pode ser um vetor de criar comunicações, videovigilância nas escolas, gestão remota dos equipamentos das escolas. Tudo isso pode ser feito com base numa comunicação sobre o meio WiMAX. Basicamente, o WiMAX estamos a falar de IP, internet, cloud e mobilidade. A partir daqui, hajam ideias, haja capacidade, imaginação e competência, tal como aquela que está a ser demonstrada aqui em Águeda por empresas locais, como a Globaltrónica, para serem criados serviços, aplicações que tirem partido deste vetor. Temos aqui uma solução de comunicações privadas. Basicamente, a ideia que pode ser criada é constituir redes privadas com tecnologia WiMAX, em que o investimento pode ser todo canalizado praticamente para o CAPEX, para o início, para a compra inicial e depois ficar com um reduzido encargo operacional, o que é uma preocupação para a sustentabilidade das organizações como são os municípios, porque, como sabem, podem ter acesso até fundos estruturais para implementar infraestrutura, mas não querem ficar com o ónus de um grande e não querem ficar com um ónus de um grande OPEX, de um grande valor mensal ou anual daí para a frente, porque isso torna difícil de manter aquela mesma infraestrutura em funcionamento. De maneira que pode ser uma forma de criar redes próprias, que servem um conjunto de objetivos, resolvem um conjunto de problemas, inclusive tirando partido de possibilidade de terem algum financiamento comunitário e depois viverem com um custo operacional bastante reduzido. Por isso, parece-me bastante pertinente pensar neste tipo de tecnologia desta forma. Quais são as convergências quais são as perspectivas de futuro do WiMAX? A convergência com o LTE, ou seja, para o 4G, cada vez mais os fabricantes WiMAX encaram o WiMAX também como sendo um meio de fazer a transmissão dos tais hotspots Wi-Fi. Isto porque as redes 3G, as redes 3G estão a entrar em completa saturação, e hoje em dia fala-se muito naquilo que se chama o 3G offload, ou seja, criar hotspots Wi-Fi para que os nossos smartphones, que cada vez necessitam mais de informação e consomem maiores recursos, maiores taxas de transmissão, não estarem a utilizar o canal 3G, mas sim utilizarem o Wi-Fi. Ora bem, mas este Wi-Fi, estes hotspots Wi-Fi, tem que estar a falar na mesma com o operador, ou seja, quem está a dar o serviço. E o WiMAX pode ser o meio de fazer o backhaul para esses hotspots. Temos os aeroportos em que o WiMAX foi escolhido pelas entidades aeroportuárias como sendo uma tecnologia de referência para as comunicações em meios aeroportuários. A parte da mobilidade do WiMAX se torna muito interessante para aplicações de comunicações em comboios de alta velocidade, porque garante a mobilidade necessária. A parte das redes municipais, que foi largamente abordada. O Smart Grid tem sido também, está a ser abordado, ou seja, empresas tais como as empresas de águas, empresas de eletricidade, querem ter comunicação com os seus contadores que estão em cada casa, em cada edifício, poderão tirar partido quer destas tecnologias WiMAX como um meio de comunicação com as suas redes privadas. As Smart Cities, ao fim e ao cabo, aquilo também tem sido abordado aqui nos vários vetores que têm sido desenvolvidos pela Câmara Municipal de Águeda. E o WiMAX está a evoluir. Neste momento estamos a falar de 30 megabits por segundo por cada setor, mas na próxima geração já se espera bem acima de 100 megabits por segundo por setor. Por isso, a evolução está a existir, tal como está a existir do 3G para o 4G. O WiMAX está a evoluir no sentido de se aproximar daquilo que é o LTE.
Temos uma situação de algum impasse, os avanços dependem dos detentores de espectro que ainda só fizeram pilotos. E da Anacom, que tem uma parte do espectro por atribuir. Aqui está, existe aqui acho que está aqui criado um fórum, acho que foi uma boa iniciativa, para criar aqui uma aproximação entre possíveis interessados no espectro, nesta tecnologia, e o regulador, que é a Anacom, para identificar se realmente há uma oportunidade de licenciamento de redes municipais. Como vocês viram, o território está dividido em sub-regiões relativamente grandes para que uma Câmara de Águeda, por exemplo, consiga licenciar, teria que licenciar o espectro para toda aquela região que é capaz de incluir Águeda, Aveiro, Vila da Feira, Estarreja, por aí fora, e é muito difícil para uma organização, uma Câmara Municipal como a de Águeda, estar a pagar uma licença que é de um território tão vasto. Ou seja, poderá haver uma pertinência para que seja criada um processo de licenciamento para territórios mais limitados e aqui, tal como a engenheira Luísa Mendes referiu, é bom que os players do mercado, nomeadamente as empresas, os municípios, as regiões, se manifestem perante o regulador, para que o regulador tenha o sensing daquilo que o mercado pede. E daí acharmos muito pertinente este espaço que aqui está criado para aquelas entidades que tenham algum interesse em rentabilizar este tipo de tecnologias se manifestarem e fazerem chegar à Anacom esse seu desígnio. Basicamente, era assim que eu termino a minha apresentação e, desde já, tanto eu como qualquer um dos meus colegas da Wavecom, que estamos por aqui alguns, teremos todo o prazer em conversar com todos os participantes para explorar mais, para podermos dar mais informações e especificar melhor o que é a tecnologia, o que é que ela pode fazer, como é que pode ser implementada. Muito obrigado. Contra aqui. Eu eletrónica. Vamos trocar o nome. Esta. Ok, esta. Já tinha fornecido? Não. Só se mudou para a minha pele. Será? Tem? Não, também. Eu dei a vocês já não vou passar. Pode ver aqui, eu não vou disk. Acho que está por aqui em background. Bom dia a todos. Sou o Luís Duarte. Encontro-me aqui a representar a Globaltronic. Quero desde já agradecer o convite colocado para vir cá apresentar uma das aplicações que está a utilizar o WiMAX, a qual tivemos a oportunidade de participar.
Uma pequena só apresentação da Globaltronic. A Globaltronic é uma empresa do Concelho de Águeda que faz o seu core business é o desenvolvimento de soluções eletrónicas feitas à medida para o cliente e de ir à procura das necessidades do cliente. A Globaltronic aceitou este desafio da iluminação sem pensar no IMAX inicialmente, de forma de controlar a iluminação utilizada na iluminação pública e que tinha uma necessidade de interagir entre as luminárias e interagir entre um control center para o exterior. A Câmara de Águeda tinha a solução, tinha a disponibilidade, é excelente, sim senhora, o IMAX, e utilizando o IMAX conseguimos neste momento saber o que é que se está a passar nas luminárias, nas ruas, ter o feedback de avarias, saber o consumo, saber controlar o fluxo, reduzindo os custos inerentes, que é o consumo da energia que todos nós nos preocupamos. Indo agora então à apresentação, nós no Living Lab, o Lighting Living Lab, tínhamos como principal desafio a utilização, ou que já estava a decorrer, a utilização de iluminação pública por LEDs, em que o desenvolvimento atual é muito grande. Nós todos, de uma forma geral, conhecemos o desenvolvimento dos LEDs nas nossas casas pelos televisores, pelos ecrãs dos computadores, a qualidade que está a ter, isso a transpor toda essa solução para a iluminação pública é realmente excelente. Temos consumos muito baixos em termos de LEDs e a utilização era, sim senhora, um passo muito, muito importante a dar nessa iluminação. Esse passo foi dado utilizando os drives para LEDs, otimizando as iluminações públicas. Havia um outro desafio, as luminárias antigas de vapor de sódio e dedos metálicos e como é que se havia de comunicar com elas. Como é que se íamos passar mais cabos, se ia-se avançar de outra forma, como é que se iria avançar. Utilizando a rede IMAX, fazendo protocolos de comunicação, conseguimos dar uma identidade a cada poste, saber o que é cada poste, saber como é que ele está, o que é que não está e sabê-lo controlar. Esses objetivos foram colocados, a Globaltronic agarrou, soube avançar, criando drives que se aplicam nas luminárias, aplicando balastros eletrónicos na tecnologia mais antiga, sabendo controlar e tendo excelentes resultados em termos de operação, em termos de consumo e em termos do objetivo que se queria ter a comunicação efetuada. Os objetivos foram conseguidos, que eram a implementação de um protocolo capaz de possibilitar a interação e comunicação entre luminárias dos diferentes tipos de fabricantes, que era também um grande problema, era termos o fabricante o A, o B e o C, que utilizavam tecnologias diferentes e tínhamos que as comunicar, tínhamos que as meter a comunicar. Foi facilitar a gestão da manutenção da rede da iluminação e a implementação de controle de dimming com o objetivo de diminuir o consumo. As funcionalidades dos drives. Eles comunicam entre si por radiofrequência, com capacidade de integração em rede, regulação do fluxo luminoso, que podemos ter desde 0 a 100%, podemos fazê-lo variar à luz do dia, perante a luz do dia que se quer. Conseguimos fazer um arranque da luminária a 20%, vai aquecendo, vai aumentando até aos 100% e de manhã fazer o inverso.
Isto tudo utilizando sempre quer a comunicação entre elas RF, quer o WiMAX a comunicar aqui na região de Águeda. Permite-nos a programação de perfis horários, selecionar os perfis horários, independentemente de tudo o que se passa a nível público. Permite-nos entradas de sensores de presença e luminosidade. Tem entrada de conexão de periféricos de GSM, GPRS, medição de tensão, corrente. Isto são tudo protocolos que conseguimos tirar para nos facilitar em termos de manutenção. Suporta os protocolos de iluminação, que é os DALI e os DMX. Aqui é um exemplo da telemetria que conseguimos tirar em qualquer ponto da zona que queremos, é via web, e conseguimos controlar a iluminação. Claro, tem os protocolos de segurança de acesso. Podemos ver temperatura de LED, os PCBs de tensão, corrente que está a consumir, o seu estado está ligado ou desligado, em perfil e qual é o termos de potência disponibilizado. Aqui está a topologia de comunicação que utilizamos. Tem o utilizador, controlador, utiliza plataforma web, o WiMAX, cá aparece ele, e a partir daí, utilizando as nossas pontes, as bridges, o WiMAX RF, conseguimos fazer a comunicação toda para os postes e entre postes conseguimos comunicar. Isto está a ser muito interessante. Nós, neste momento, estamos a equipar toda a rede de autoestradas para a brisa, não utilizando ali o WiMAX, mas utilizando o GPRS como comunicação. O WiMAX terá-nos uma maior rapidez em termos de comunicação, isso é verdade, terá-nos maior segurança em termos dos valores, quando vamos pedir à luminária para saber o que é que está a passar, é mais rápido, dá-nos uma maior segurança de todos os dados que estão e melhor ainda, conseguimos tirar a coordenada geográfica da luminária, porque ela diz-nos se está variada, o que é que está a passar. Com a coordenada, com o GPS, vamos à luminária certa e conseguimos saber o que é que está a passar já previamente e saber reparar. Aqui, esta imagem já a viram há bocado, é de zonas que já instalamos este sistema. Temos a margem norte do Rio Águeda, a Rua Luís de Camões, a Praça Conde Sucena, em que temos os diversos tipos de tecnologia utilizada, que é a tecnologia anterior e a nova, que já é a tecnologia LED. Esta plataforma que trabalhamos para poder saber o que é que está a passar. Aqui está ali, um bocado de propósito, um ponto vermelho, que é uma luminária. Quando nós acedemos à plataforma, a primeira coisa que aparece são os avisos. E os avisos, o que é que ela nos diz? A lâmpada está fundida, está quente, se há falha de tensão, vai-nos dando esses valores. Temos aqui um exemplo, logo quando se abriu a página, aquela luminária está em alarme, depois indo à identificação da luminária, ela diz-nos o que é. Continuando na plataforma em si, temos o primeiro menu, o primeiro banco de menus, é o menu de mapa, de rede. Nós podemos estipular as redes que quisermos, os grupos de redes. Esta rua é uma rede, e então estamos a ver todas as luminárias com os pontos verdes, estão todas operacionais e estão todas nas perfeitas condições. Conseguimos dar-nos os dados gerais, as configurações, conseguimos configurar redes, perfis horários, custo energético, conseguimos tirar, fazemos dimming e luminária e estatística. Aqui são os perfis, é uma tabela de exemplo de perfil,
configuramos o perfil de ligar e de desligar e que potência é que queremos que ela arranque. Ali arrancamos a 70%, passamos a 90%, à meia-noite até às 6 da manhã, aos 7 menos 10, passamos a 50% e depois desliga, é claro, entre as 6h51 e as 17h29 está a zero, está desligado. Isto é interagir máquina a máquina com o homem através da rede WiMAX sem nunca intervir na luminária. Aqui já é a própria luminária, a configuração da própria luminária, saber que ela está cá em cima identificada, que é a luminária número 12 daquela rede. E isto basicamente é mostrar um bocado o que é que a oportunidade que nos deram de fazer este projeto, que está a ter uma boa imagem, muito boa imagem para fora. Estamos a conseguir uma boa projeção, a rede WiMAX também, neste caso, e todo o campo que a WiMAX abre para se fazer controle, quer o que já se falou em termos de rega, de iluminação pública, da comunicação de dados, realmente é um campo muito bom. Obrigado. Bem, agora estamos em horas que são horas de almoço livre, mas ainda poderia haver espaço para 2 ou 3 questões que alguém queira colocar a cada um dos elementos deste painel que esteve a fazer apresentações. Por favor, disponham que em cerca de 5 minutos ainda poderíamos responder a 1 ou 2 questões. Parece que vamos deixá-las para o painel da sessão da tarde, não é? Temos às 14h45. Então, o que eu abriria aqui então o intervalo para o almoço e esperava que voltássemos às 14h30, cerca das 14h30, para recomeçar os trabalhos, e desejo a todos um bom apetite ao longo deste almoço. O que acontece é que temos aqui um espaço em que aberto aqui alguma interatividade, em que estamos aqui abertos o painel para responder às vossas questões da melhor maneira que conseguirmos. Tivemos aqui uma primeira apresentação por parte do regulador da ANACOM, na pessoa da engenheira Luísa Mendes, que apresentou qual é a situação em termos regulamentares e em termos de licenças que estão atribuídas em Portugal e qual é a perspectiva que a ANACOM prevê para os próximos tempos, sendo que, e acho que isto aqui é um ponto muito importante da intervenção da engenheira Luísa, a questão dela ter levantado a possibilidade de, mediante manifestações de interesse dos intervenientes do público, do mercado, haver alguma novidade na política de utilização do espectro dos 3.5, 3.8 GB, o que deixa um bocado o repto para todos nós fazermos algo. Vimos também a posição, a apresentação feita pelo Sr. Presidente Gil Nadais sobre qual o contexto que levou à criação desta infraestrutura aqui na Câmara de Águeda, qual o desígnio, o porquê, a motivação, os contornos do ponto de vista de objetivos,
e também alguns pormenores sobre a implementação. Sendo que foi visível o interesse em responder a desafios da governabilidade, há desafios do ponto de vista de otimização da governabilidade autárquica, para os quais um meio de comunicações com estas características parece ser um bom vetor, mas também o desígnio do ponto de vista de congregação de esforços das empresas da região e do próprio município para criar tecnologia inovadora que faça as próprias empresas avançarem no desenvolvimento dos seus portfólios. O que parece estar a ser, pelos vistos, bem sucedido, como nós viemos a comprovar pela apresentação da Globaltronic, que nos apresenta uma aplicação com um enorme espectro de utilização. Esta iluminação pública que nós ainda hoje verificamos nas nossas localidades, que é baseada em sistemas arcaicos, que têm muito pouca inteligência para além de se ligarem a uma determinada hora e desligarem-se a outra, de acordo com o que é programado, e vemos que existe um mundo de inovações que se irão traduzir em enorme poupança da fatura energética dos municípios, e todos nós sabemos o quanto é importante hoje em dia termos políticas de contenção de custos, mas também numa mais eficiente utilização e até o potencial que isto dá do ponto de vista de ter mais inteligência sobre que zonas é que iluminar, em que alturas, com uma outra dinâmica que tem a ver com a realização de eventos em determinados pontos. Eu imagino que esse poderá ser um dos pontos a explorar, mesmo promover políticas de segurança em zonas onde, eventualmente, crianças poderão circular e que, naturalmente, devem ser beneficiadas com maior potência de iluminação. Eu imagino que há um mundo de oportunidades a partir do momento em que haja meio e inteligência para controlar os dispositivos. Bem, eu tomei um bocado aqui o microfone nas mãos e fui desenvolvendo esta sinopse das apresentações, e gostaria de dar oportunidade aos meus pares para manifestarem-se, uma vez que eles fizeram as suas intervenções, muitos deles sem terem assistido ou sem hipótese de comentarem aquilo que os outros vieram a apresentar. Eu passaria a palavra, se me permite, em primeira instância, para a engenheira Luísa Mendes. Muito obrigada. Pronto, eu não terei muito mais a dizer. Como disse há pouco, e enfim, depois de ver realmente o vosso projeto, pareceu-me realmente uma coisa extremamente interessante, um projeto muito interessante. A dúvida que me fica é até que ponto, em algumas situações, a Câmara não quererá, enfim, sobrepor-se aos operadores em prestação de serviços, mas penso que não será essa a intenção. Mas há algumas situações um bocadinho, enfim, nebulosas ao nível dos hotspots, etc., como é que isto se configura. De qualquer forma, parece-me realmente um projeto interessantíssimo que congregou os esforços, enfim, das forças vivas aqui da região e das empresas da região. Como eu disse, do ponto de vista de espectro, a situação neste momento, desta faixa dedicada aqui ao IMAX, foi atribuída a 2 operadores, portanto, também é uma solução poderem recorrer ao espectro desses operadores. Outra solução será uma nova abertura de um leilão ou de um concurso, enfim, o que for, para estes serviços em que a Câmara possa concorrer para adquirir espectro. Como nós vimos no quadro que eu apresentei há pouco, as regiões são um bocadinho, enfim, um bom bocado maiores do que a Câmara Municipal propriamente dita, em termos de área.
Mas isso, inclusivamente, poderá abrir a porta a sinergias com outras câmaras municipais, quem sabe, enfim, de forma a poderem ter acesso ao espectro, partilhando os custos de alguma maneira, enfim. É evidentemente que isto que eu estou a dizer é tudo suposições, não é? Nada disto está regulado, digamos assim, ou dito onde quer que seja, mas são hipóteses que eu estou a pôr no ar. Outra hipótese de adquirir espectro será, enfim, através de comércio secundário aos operadores, eventualmente, é outra hipótese que fica na mesa, embora não tenha sido uma prática muito grande até hoje, mas é uma possibilidade regulamentar que existe e que pode ser seguida. Outra hipótese será, enfim, recorrerem a outra faixa de espectro, daquelas que eu indiquei, lembrando que a faixa dos 5 gigas, por exemplo, neste momento é uma faixa desregulamentada, em que poderá realmente também ser utilizada para este tipo de tecnologias. Portanto, o que eu poderei dizer é que, enfim, estou disponível quando necessitarem para discutir convosco alguma solução que pretendam. O meu mail é luisa.mendes@aracom.pt. Portanto, qualquer coisa, estou disponível para discutir o assunto com todos vós e, enfim, desejo que realmente que o projeto seja um sucesso, porque efetivamente penso que é uma mais-valia bastante grande para toda a Câmara Municipal e para toda esta região. É só. Muito obrigado. Acho que já temos todos o e-mail da engenheira Luísa Mendes. Eu iria passar aqui... Bom, eu estou aqui em substituição do Sr. Presidente, naturalmente, ele é que apresentou, no fundo, para vos dar conta de que não é a intenção da Câmara sobrepor-se aos operadores. Essa é uma questão clara e inequívoca. Relativamente a este projeto, naturalmente que esperamos ter seguidores no futuro e sobretudo, é preciso normalmente nestes processos saber quem deu o primeiro passo no sentido de se abrir novas oportunidades, novas perspectivas sobre estas questões. E esta questão do espectro, naturalmente, quem sabe, nessas negociações que nós havemos de embradar, não nos aparecem novos caminhos e não começamos a desbravar novos caminhos, porque efetivamente definitivamente não é a intenção da Câmara sobrepor-se a qualquer tipo de operador. E já agora? Obrigado. Neste grande passo que a Câmara deu, com a instalação da rede WiMAX, abre todo um campo de aplicações, de negócios, de utilizações, que acho que só a nossa imaginação é que nos consegue parar. E mesmo assim não sei se consegue parar. Esta rede, esta capacidade da rede, este modo de comunicação e de protocolos que tem, a forma como ela comunica, é excelente, é muito boa em termos de trabalho, também as outras são, mas esta temos-la aqui na nossa região, temos aqui disponível para se utilizar, para se poder aplicar, ir à procura de outros tipos de situações. É uma questão de sabermos o que é que queremos, de sabermos que aplicações é que queremos. Eu acho que é uma aplicação, agora só dar colocar um bocadinho de açúcar no bolo para o tornar mais doce. Por exemplo, temos táxis dentro da cidade, entre eles podem comunicar, podem saber onde é que estão, podemos fazer o pedido de um táxi pelo simples telemóvel, por uma aplicação no telemóvel, mandar para o táxi mais próximo, responde, vem. É uma aplicação de um serviço que se pode ser criado, que se pode aproveitar, porque as instalações estão feitas, as coisas estão feitas, podemos dar passos muito grandes e muito bons mesmo, que projeta toda a imagem, que projeta todo o nosso saber, que projeta-nos a forma como trabalhamos e como a Águeda está a seguir um caminho em termos de tecnologia e desenvolvimento excelente. Aqui neste momento o que se põe era a oportunidade de qualquer um de vós
colocar as questões que achem pertinentes, questões que não estão resolvidas. Nós vamos ter ainda um espaço de participação em demonstrações. No piso inferior existe um espaço de demonstração de algumas soluções e aí poderão ser verificadas algumas demonstrações de aplicações que estão a correr sobre tecnologia WiMAX. Há aí coisas muito interessantes, nomeadamente as aplicações que aqui foram apresentadas, a parte da videovigilância urbana, a componente, inclusive, temos aqui uma empresa que não é aqui da região, mas que tem uma solução muito inovadora, que me parece ser muito interessante, do ponto de vista de caracterização dos fluxos de tráfego na cidade, em que utilizam a tecnologia WiMAX apenas como um meio de comunicação entre os sensores que conseguem identificar o tráfego automóvel e o servidor que faz o processamento de toda essa informação para conseguir produzir relatórios utilizáveis pelas pessoas que ao nível camarário fazem a parte da sinalética, de toda a política, todo o planeamento rodoviário da cidade, têm acesso a estes relatórios que são medições do que realmente se passa na cidade, e tudo isto pode tornar as nossas cidades muito mais desenvoltas do ponto de vista do trânsito, de estacionamento e tudo isso. Por isso, eu deixava agora o repto para qualquer um de vós colocar as questões que acharem pertinentes. Boa tarde. Sim? Certo. Se faz lembrar a anedota do antigo presidente brasileiro com os dentes para cima, Sr. Presidente. Um, dois. Vá lá. Costuma-se contar 1, 2, 3 muitos, porque a partir de 3 já é complicado. Bom, sou Estima de Oliveira, do Lighting Living Lab e eu, Universidade de Aveiro. E eu tinha uma pergunta que formularei no fim, ou para a engenheira Luísa Mendes ou para o engenheiro Mário Rui, e que é um pouco técnica e peço desculpa desde já da tecnicidade da própria pergunta, mas de facto há uns anos, já 3 ou 4, quando eu próprio e o Presidente Gil Nadais nos encantámos com a tecnologia WiMAX, isso tinha que ver com uma coisa, enfim, que se baseava em poder espalhar pela cidade os sensores que muito bem entendêssemos, portanto, numa parte de instrumentação, se fosse o caso, seja das regas do jardim, que são sensores de umidade, seja detecções no rio, que é importante para a água do rio, quer a iluminação pública, quer esgotos, quer água, o que quiséssemos imaginar. E, portanto, a ideia era só plantar os sensores com o custo, como o engenheiro há bocado falava, do investimento, mas sem pagar o cêntimo da comunicação de cada vez que o sensor é ativado, não é? Que é uma coisa que sempre me impressionou, não é? Se o indivíduo tiver uma rede com 10 mil sensores numa cidade, os custos de comunicação têm algum significado. O que eu percebi hoje das intervenções e de um lamiré à hora do almoço, peço desculpa da inconfidência, enfim, é que a banda dos 3,5 GB é, enfim, regulada, tudo bem, e estará bem destinada a grandes players que podem concorrer a comprar bocados do espectro nos concursos que a Anacom abre. Perfeito. E depois temos a banda dos 5 GB não reguladas, onde eventualmente, enfim, como nos meus tempos de jovem, não é, a banda do cidadão dos 27 MB, onde se podia trabalhar sem maiores dificuldades. E, portanto, nessa perspectiva de não pagar a operadores e ter uma rede proprietária, entre aspas, na cidade, ficamos agora com a dificuldade que na banda dos 3,5 GB é preciso pagar o espectro, por um lado, e pagar o espectro, por
provavelmente não seria a parte mais significativa e mais problemática. O problema é comprar o espectro de uma região enorme, que nem sequer é eventualmente NUTS 3, mas para aí NUTS 2, não é? E esse aí criou-me o meu drama. A minha pergunta, em concreto, aliás, tem a ver com um pormenor bastante mais baixo. E embora eu reconheça que migrar uma solução de 3,5 GB para a banda dos 5 GB custa dinheiro, porque a solução implementada para 3,5 GB não se adapta com 5 cêntimos aos 5 GB, porque as antenas, para começo, e provavelmente os emissores e os receptores são outros campeonatos, essas bandas são sempre mais estreitas, não é, do que a nível dos equipamentos, mas eu fico-me exatamente uma pergunta que é técnica, que tem a ver com o seguinte: qual é a potência máxima utilizável, principalmente na emissão, nos emissores, nos 3,5 GB, e qual é a potência máxima que os emissores podem ter na banda não regulada dos 5 GB? Porque isso faz toda a diferença numa eventual estudo de uma migração dos 3,5 para os 5 GB. E isto foi o Labiré que uma inconfidência de almoço me deixou e que me preocupou. Estou, ok. Eu vou então responder a essa questão. É o seguinte, realmente a implementação que aqui está feita é numa banda licenciada nos 3, nós chamamos de 3,5, na realidade é entre os 3. Eu posso continuar a falar assim? Sim. O que é que acontece? Realmente os equipamentos não são reutilizáveis noutra banda, são apenas para esta banda entre os 3.6 e os 3.8, que é efetivamente uma banda licenciada e tem todas essas implicações de custo de uma licença e do próprio processo de licenciamento. Nesta banda, a grande vantagem é que existe proteção, não há mais nenhum player a utilizar. Desde que a banda esteja licenciada, não há mais nenhum player a utilizá-la, ela está dedicada, e do ponto de vista de potências, existem limites que são os limites de segurança, não existe propriamente um limite para o transmissor em termos de PIR, que é a potência isotrópica equivalente radiada. Não existe, o que significa que na prática os equipamentos, uma estação base emite cerca de 1 watt e depois ainda tem o ganho da antena, que pode ser um ganho da antena de cerca de, tipicamente, 14 dBi, de maneira que temos de estar aqui a falar em 30 mais 14, estamos a falar 44 dBm de PIR, enquanto que num sistema em 5 GHz, naquela banda referida pela engenheira Luísa Mendes, existem limites definidos para a utilização daquele espectro. Para além daquele espectro ser um espectro partilhado, e então existe algum potencial de interferência, que ainda assim pode ser controlado, porque o espectro é largo, existe esta forte limitação da potência, e a potência máxima que pode ser emitida, a PIR, é 36 dBm, de maneira que existe aqui uma diferença considerável ao nível das próprias PIRs. Adicionalmente, estamos a falar de uma frequência de 5, da volta dos 5 GHz, entrar já próximo dos 6 GHz, em que os fenómenos de propagação já são consideravelmente diferentes dos fenómenos de propagação na banda dos 3,5, onde a atenuação, quer ao atravessar objetos, quer a propagação, a atenuação com a distância, é bastante mais favorável no caso dos 3,5 GB do que nos 5 GB. O que significa que, na prática, a cobertura de qualquer célula em 5 GB é muito superior àquela que é conseguida com tecnologia a 5 GB, em que praticamente uma obstrução, tipo uma parede, um edifício que surja pela frente, vai tornar praticamente inviável a comunicação para um dispositivo que esteja depois dessa parede, isto em distâncias de 100 metros, não é?
é este o cenário que é expectável. Não sei se respondi cabalmente à pergunta do professor Estima. É 4 watt, 36 dBm é 4 watt, em 5 GB é 4 watt. Aqui, não, do emissor não, é 1 watt. Vamos lá ver. A potência só está delimitada à saída da antena, na PIR, aquilo que se chama a potência equivalente isotrópica radiada, não é? Ou seja, a potência na direção de maior ganho. E, no caso dos 5 GB, ela está limitada a 4 watt, 36 dBm, 4 watt. No caso do WiMAX a 3,5 GB, não existe uma limitação. Na prática, a limitação tem a ver com o facto de os equipamentos à saída do rádio não darem mais do que 30 dBm, ou seja, 1 watt, e depois esses 1 watt amplificados com o ganho da antena dá mais cerca de 25 watt. Temos de ter coisas da ordem dos 25 watt. De qualquer forma, todas essas condicionantes estão no nosso quadro nacional de atribuição de frequências. Essas limitações todas, está lá tudo expresso e podem ter acesso através do nosso site. Mas qualquer coisa que precise é só pedir que eu envie, está bem? Mais alguma questão? De qualquer forma, já agora, só para... Não funciona. Já está. Relativamente aos 3 gigas, como o engenheiro Rui falou, aquilo que é adotado é aquilo que é adotado agora para as novas faixas para serviços de comunicações eletrónicas a nível europeu, que é não a imposição de qualquer potência de emissora radiada, mas a imposição de uma máscara espectral, que eles chamam o Block Edge Mask, que é isso que é definido nas licenças e que os operadores têm que, ou quem utiliza o espectro, tem que garantir que aquilo é cumprido. Portanto, tirando esta condicionante, podem fazer aquilo que quiserem com a sua rede, em princípio. Muito bem. Se não temos mais questões, podemos passar imediatamente à visita ao espaço de demonstração, e é para tal que vos convidaria, sendo que para tal, primeiramente, tenho que passar ao Sr. Vice-Presidente Jorge Almeida a palavra. Eu só tenho uma dúvida, daqui a um bocado vale a pena voltarmos aqui ou ficamos já? Eu acho que encerramos aqui, fazemos a visita e vamos... Pronto, a proposta que estava aqui a fazer, porque surgiu, é notório que diminuiu o número de participantes durante da parte da tarde. Nota-se daqui, vê-se perfeitamente, apesar de eu ir um bocado tarde de costas. Nós vamos então ao espaço, mas compreendo perfeitamente, até porque a altura das intervenções foi durante a manhã e, portanto, vi aqui inclusive algumas pessoas conhecidas de outras câmaras municipais que naturalmente se ausentaram devido aos afazeres que tinham que fazer. Daqui a um bocadinho para o encerramento, se calhar não faz muito sentido voltarmos aqui, então atalhávamos um bocadinho de caminho. Eu despedia-me desde já, agradecia muito aos nossos parceiros neste processo, sobretudo à engenheira Luísa Mendes, pelos considerantes que veio tecer e naturalmente pelas pistas que veio também deixar, aos nossos parceiros de projeto naturalmente que estão em casa e portanto fazem parte disto como nós, e efetivamente o desafio que a Câmara aqui lança é no fundo desbravar caminhos para neste sentido de termos as tais pessoas inteligentes em cidades adaptadas para o efeito e, portanto, sobretudo aqui, despertar a inteligência, a curiosidade e, sobretudo, o engenho para desbravarmos caminhos e apontarmos e sermos considerados, no fundo, estrelas orientadoras.
Sei que é um desidrato um bocadinho alto, o desafio é grande, mas estamos habituados a isso e em tudo que nos colocamos é essa a nossa ambição. Muito obrigado a todos os que vieram à Águeda, agradeço muito o empenho de cá terem vindo e, naturalmente, o desejo de que voltem sempre. Muito obrigado.